pessoal, vamos começar mais um vídeo do nosso canal Viajando e Imigrando. Eu me chamo Cristina Rodrigues, quem quiser pode me chamar de Cris. E aqui nesse canal, para quem é novo, a gente trata sobre imigração e viagens, né? Eu já imigrei para alguns países como Estados Unidos, Holanda, Alemanha e também para a Espanha. E se você se interessa por esse tipo de assunto, aqui é o seu canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre a minha imigração para os Estados Unidos. Como é que foi? Então, né, eu fui para lá com um visto E2. Eu vi que o visto E2, ele também é para quem investe, mas eu não fui como investidora e eu fui como o E2 de esposa, né? Não foi a empresa quem me levou para lá. Então, o visto E2 que nós tínhamos era para uma multinacional que mandava um dos seus funcionários para trabalhar nos Estados Unidos, né? E esse visto que eu tinha, inclusive, ele me dava o direito de trabalhar nos Estados Unidos, né? E ele foi pedido pela empresa, então nesse aspecto da entrada no visto, do que precisa, do que não precisa, eu não tomei parte nisso, porque foi tudo providenciado pela empresa. Eu só fui mesmo no consulado buscar o visto e foi assim, sem maiores complicações, foi bem fácil, né? Então, e como é que foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Foi um processo assim, bem simples, né? Eu cheguei lá, como eu era a esposa, não a portadora do visto E2, eu tive que entrar com um pedido de autorização de trabalho, né? Esse visto não me limitava a não trabalhar nos Estados Unidos. Eu sei que existem várias categorias de visto para pessoas que são enviadas por uma empresa para trabalhar nos Estados Unidos e algumas delas não permite que a esposa trabalhe, mas no meu caso, graças a Deus, era possível, né? Só que antes de eu poder imediatamente começar a procurar emprego, eu tive que passar por um processo de documentação, né? Eu fiz o pedido da autorização de trabalho, né, que chama-se Employment Authorization. Esse documento, assim, demorou mais ou menos uns 2 meses e meio para sair, né? Eu me lembro que eu estive nas autoridades de New Jersey, né? Porque eu tô falando agora da imigração e eu não contei para onde que eu fui. Eu morei na cidade de Jersey City, ali onde tem o rio, o Hudson River, né? E dali, do meu apartamento, dava para você ver você tinha aquela vista maravilhosa de Manhattan, né? Ali que eu morava, porque naquela época o meu marido trabalhava em New Jersey, então não dava para morar em Nova York e ir para lá, porque era muito complicado com trânsito, principalmente ali no Holland Tunnel, né? Ali naquele túnel que tinha muito congestionamento, tanto para sair da ilha de manhã como para voltar à noite. Então nós decidimos morar em Jersey City, né? No estado de Nova Jersey. E aí eu tive que procurar as autoridades locais lá, dei entrada no meu Employment Authorization. Aí, como eu disse, demorou mais ou menos de 2 a 2 meses e meio eu recebi. Aí depois disso, para você também procurar emprego, você precisa do Social Security Number. Aí, que é o seu número de seguridade social, como se fosse mais ou menos o CPF brasileiro, né? Que é um registro de pessoas físicas, né? E aí eu tive que dar entrada no meu. Aí eu tive que esperar mais uma vez, mas dessa vez demorou menos, acho que demorou mais ou menos umas 3 semanas para ficar pronto, né? Aí, passado esse processo todo, né, quando eu recebi o meu visto, a minha autorização de trabalho, eu já estava em mãos do meu Social Security Number. Aí eu fui procurar emprego, né? E isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, né? Para quem não sabe, eu sou formada na área jurídica, né? Eu sou bacharel em Direito
E aí quando eu mudei para a Holanda, lá eu fiz uma mudança de profissão, né? Eu saí da área jurídica e fui para a financeira, né? E quando eu estava com os documentos em mãos, eu fui procurar emprego na área financeira. Eu já estava com 3 anos e meio de experiência, né? E já estava com uma experiência boa nessa hora. E eu achei assim, vai demorar, né? Até eu encontrar um emprego, uns 2, 3 meses no mínimo, né? Naquela época era bem diferente de hoje em dia, né? Naquela época, um site que era muito usado para procurar emprego era o Yahoo Hot Jobs, né? E aí eu lembro que eu coloquei o meu currículo no Yahoo Hot Jobs e pensei, vamos ver o que acontece, né? E eu só estava preparando o processo, eu ainda não estava pensando realmente em entrevistas, nada. Mas para minha surpresa, 30 minutos depois que eu coloquei o meu anúncio, que eu coloquei o meu currículo lá no site do Hot Jobs, do Yahoo, eu recebi uma ligação do Headhunter, né? Alguém que... Ele é como se fosse um especialista no recrutamento de pessoas. E eles tinha uma multinacional que estava precisando de um profissional exatamente com a minha experiência, né? Aí eu fui lá fazer a entrevista. Então, quando eles viram que eu tinha o visto E2, eles falaram, vai ser um pouco difícil, nós vamos ter que dar preferência para alguém que tenha um green card, ou seja, cidadão americano, porque como era uma multinacional que não era americana, eles tinham muitos empregados que eles patrocinavam o visto. E eles tinham medo de eu perder o meu visto e depois não continuar trabalhando, né? Aí acabou que eles empregaram uma outra pessoa, né? Mas aí depois, passado isso, eu comecei ativamente a procurar emprego, né? E não foi difícil, foi super fácil encontrar emprego. Os Estados Unidos, assim, eles têm um mercado muito dinâmico. Ele é dinâmico tanto para você achar quanto para você perder, né? E eles também são muito abertos, né? Eles não fazem muitas exigências, né? Eles querem saber das suas habilidades, das suas experiências. E, por exemplo, eu nunca tive um diploma na área financeira, um diploma acadêmico, né? É claro, eu fiz um curso de gerente de crédito, né? Gerente de riscos de crédito, né? E isso conta também, mas assim, na área financeira mesmo eu não tinha uma formação acadêmica, mas tanto os holandeses quanto eles não viram impedimento para eu exercer a minha função, né? Aí eu acabei encontrando emprego, mas assim, foi super rápido também, né? Eu acabei encontrando emprego numa outra empresa, dessa vez numa empresa americana, e assim, foi muito bom trabalhar lá, né? Eles, como eu disse, são bem dinâmicos, a entrevista, eu fiz a entrevista num dia, aí no outro dia eu já estava assinando o contrato com eles, assim, não teve enrolação nenhuma, não teve aquela história, espera, a resposta foi assim, bem automática, né? E aí eu trabalhei nessa empresa durante 1 ano e meio, mais ou menos. Aí o que aconteceu? Essa empresa para a qual eu fiz a primeira entrevista, essa multinacional que acabou não me escolhendo, depois de 1 ano e meio eles voltaram a me chamar. A pessoa que eles acabaram contratando, ela só ficou lá 1 ano e meio, né? E aí eles fizeram uma nova entrevista e viram se eu estava interessada naquela função, né? E aí eu acabei fazendo a entrevista com eles mais uma vez e fui indicada para o cargo e aí eu mudei de empresa, né? E o interessante nesse processo todo é ver como nos Estados Unidos, naquela época que eu estive lá, estava bom o mercado de trabalho, né? Eu recebia muita ligação no meu trabalho de headhunters querendo contratar pessoas e eles perguntavam assim para mim, você está interessada em trabalhar para essa e essa empresa, né? Naquela época estava assim tudo muito bom para procurar emprego, né?
E como que foi, assim, a minha vida lá nos Estados Unidos? Na parte de trabalho foi super fácil, né? E eu já cheguei lá falando inglês. Eu já falava inglês há muito tempo. Assim, meu inglês não é perfeito, é um inglês assim, eu estudei numa escola estadual no Brasil, quase não aprendi inglês lá. O que eu aprendi foi assim, um ano de cursinho no Brasil e depois o resto eu aprendi sozinha, né? E assim, é um inglês com falhas, né? Mas eu não tenho dificuldade de entender as pessoas e nem elas têm nenhuma dificuldade para me entender, né? E aí essa parte eu não precisei fazer, né? E Nova York é uma cidade muito internacional, você não tem problemas, né? Em fazer amizades, porque ali tá todo mundo muito aberto para conhecer novas pessoas. Então na parte da adaptação foi muito fácil. Eu fiz muitos amigos em Nova York, tantos brasileiros como americanos, pessoas de outros países, né? Naquela época eu ainda estava um pouco jovem, então era uma vida assim muito legal em Nova York, né? Porque quando eu trabalhei, eu não trabalhei na cidade de Jersey City nem no estado. Eu trabalhei em Nova York, em Manhattan, né? E o meu primeiro trabalho foi ali não muito longe da Madison Square Garden. E o segundo foi bem ali onde está Times Square, né? Era ali na Sexta Avenida, entre a 47 e a 48, e ficava assim, atrás do prédio onde eu trabalhava era a Times Square, ou seja, era uma área muito legal para você trabalhar. Você estava ali vivendo a cidade de Nova York, né? E foi um período assim muito bom. Eu gostei muito de ter morado nos Estados Unidos, né? Porque eles são muito abertos aos imigrantes, pelo menos em Nova York, né? Não vou falar como que é a vida lá no interior, lá no meio do nada, nos Estados Unidos, porque esse tipo de experiência eu não tenho. Mas em Nova York é assim, você não tem dificuldades para fazer amigos. Se você tem assim uma certa experiência para encontrar trabalho, é muito fácil, porque eles são muito, muito dinâmicos. E tem muita oferta de trabalho também, né? Claro que se você for numa época de crise econômica, as coisas vão ser diferentes, mas a dinâmica normal da área de Nova York é assim, né? Você tem uma oferta de trabalho muito, muito grande, né? E eu aproveitei isso, gostei demais, e inclusive em Nova York meu filho nasceu lá, né? Eu tive a experiência de ser mãe nos Estados Unidos. Meu filho ele é americano, ele também tem outras nacionalidades, né? Ele é alemão, ele é brasileiro, ele é americano e ele é também holandês, porque eu tenho a nacionalidade holandesa, né? E foi um período assim muito bom, é uma experiência que eu não deixaria de ter na minha vida, né? Eu adorei trabalhar nos Estados Unidos, você aprende muita coisa, é um mercado totalmente diferente do europeu. Como eu disse, uma coisa que lá tem muita é a dinâmica, né? Você aprende muito nos Estados Unidos e foi uma experiência muito positiva para mim, né? E muita gente pergunta, mas você gostaria de voltar a morar lá? Eu acho que eu não. Morar, não. Eu prefiro aqui na Europa, eu estou mais feliz aqui, mas é que a vida de Nova York, assim, não é uma vida que eu gostaria de ter toda a minha vida, né? Porque Nova York, a limitação de espaço, é uma cidade muito cara, espaço é um problema, é muito tumultuada, muito barulho, né? Então, eu agora, na fase que eu estou assim numa vida mais tranquila, mais pacata, né? E não coincide mais com a realidade de Nova York, mas eu gostei muito de lá, gostei muito dos Estados Unidos. Inclusive, os americanos, a minha experiência com eles foi assim muito positiva, né? Eu me lembro que no prédio onde eu morei,
Uma vez eu encontrei uma americana, ela perguntou: ah, você é nova aqui? Eu expliquei: acabei de me mudar da Europa para cá. E ela falou assim para mim: ah, seja bem-vinda aos Estados Unidos da América. Coisa que você não escuta de outros povos de outros países. Eu, pelo menos, nunca vivenciei isso. E não foi só uma vez que isso aconteceu, foram várias, né? Eles são, assim, naquela época, assim, para quem vive legalmente lá, eles são muito abertos. Pelo menos essa foi a minha experiência com eles, né? E no trabalho, assim, eu sempre fui muito bem aceita, né? Nunca tive, assim, nenhum problema ligado à minha origem, né? Por eu ser estrangeira. Isso eles não têm, né? Até, inclusive, pela própria dinâmica dos Estados Unidos, né? Eles não gostam de fazer exclusão por causa de origem, de raça, de cor, né? Eles tomam muito cuidado para não ter nenhum tipo de racismo, né? Nenhuma exclusão. Isso as empresas procuram prestar muita atenção para evitar processos. Não que seja assim, todo americano é aberto, gosta de estrangeiro. Claro que não, né, gente? Toda pessoa tem seus preconceitos e lá também não é diferente. Mas lá há mecanismos para frear esse tipo de repulsa a quem é diferente ou vem de algum outro país, né? E isso é muito bom, né? Isso dá um sentimento de você pertence àquele lugar. Tanto é que eu já, como eu disse, morei já em 4 países fora do Brasil. Se você perguntar assim, quais são os brasileiros que mais se sentem parte, bem-vindos no país e mais contentes, são exatamente os que estão, pelo menos os que estão legalmente nos Estados Unidos. São pessoas que se sentem parte do país. Tanto é que eles também têm aquele orgulho dos Estados Unidos, né? Enquanto na Europa você vê muitas críticas ao país, eu não gosto disso, isso e aquilo, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos os brasileiros que estão lá, muitos dos que eu conheci, eles têm mais um sentimento positivo sobre os Estados Unidos do que um sentimento negativo. Eu acho assim, imigração não é para todo mundo, né? Eu acho que tem pessoa que está tão arraigada no seu próprio país que ela não vai ser feliz imigrando. Mas eu acho que para quem tem vontade, para quem gosta de conhecer novas culturas, ou você tem a chance de uma nova oportunidade na sua carreira, de adquirir experiência internacional, vale muito a pena, né? Os Estados Unidos é um país perfeito para isso. E lá você vai ter muitas boas oportunidades. E a qualidade de vida lá é muito alta, né? Você tem uma boa qualidade de vida, mesmo morando em Nova York, onde tem limitação de espaço, né? Você não tem como usar carro, essas coisas, né? Mas ainda assim, a cidade oferece muita coisa, principalmente para quem é jovem, quem gosta de sair. Nova York é o lugar, né? Então, essa foi a minha mudança para os Estados Unidos, né? A minha imigração para lá. Eu fui com o visto E2, era esposa de um funcionário de uma multinacional que foi transferido para lá e trabalhei, adorei trabalhar por lá, enriqueceu muito o meu currículo, né? E também, né, você é bem pago lá nos Estados Unidos. Eu gostei muito dessa experiência de trabalho e a remuneração que não era má, era uma remuneração muito boa. Então eu acho assim, se você tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos, viver lá legalmente, vá, porque é um país muito bom, mas é assim, você tem que lutar pelas coisas. As coisas lá não vêm, elas não caem nos seus braços, ela não tem uma proteção, uma rede de proteção como tem muitos países na Europa, isso não existe, então você que tem que construir a sua própria rede. Eu ainda vou falar mais coisas sobre a minha imigração para os Estados Unidos, como foi viver em Nova York. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e fique ligado que eu vou
falar mais coisas sobre como é tirar a carteira de habilitação, como é viver em Nova York, como é ter filhos nos Estados Unidos, né? E se você gosta, por favor, deixa seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!